Olá, tudo bem com você? Como é que estamos? Vamos seguir na sequência de lives falando sobre o quê? Vamos falar sobre os dentes e os temperamentos. É a semana do visagismo e da odontologia, que está sendo muito legal. Estamos recebendo um monte de feedback super positivo. Oi, doutora Roberta. O grupo do pessoal Quero Teu Sorriso entrou também. A doutora Roberta foi a primeira no domingo, depois a gente teve ontem o doutor Celso. E hoje a gente vai ter a doutora Isabela. Gente, estou muito feliz com esse projeto, né? Eu já trabalho com odontologia desde 2017, que foi quando eu conheci o doutor Celso. E com certeza só tem agregado valor no meu conhecimento, em mim, nos meus clientes, né? E também nos meus cursos. Com certeza o dente ele se torna uma análise fundamental em vários aspectos e é muito mais complexo do que vocês podem imaginar. Mas a gente vai trazer tudo para vocês hoje, né? Nossos dentes também podem ter múltiplas personalidades e temperamentos. Acreditem se quiser. Então, nem sempre o nosso dente vai ter uma única personalidade, né? Ele pode ter várias. Nós vamos trazer alguns casos e discutir aqui com vocês sobre isso. Eu vou dar autorização para a doutora Isabela. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está ao vivo, quem está na retransmissão. E eu vou bloquear o chat porque a doutora Isabela vai mostrar alguns vídeos. Olá, doutora Isabela, seja super bem-vinda. Oi, Muito Jaque. obrigada. Oi, tudo bom? Tudo bom? Boa noite já, quase, né? Uhum. Já é, né? Porque já passou das 6. Gente, doutora Sim, Isabela, a gente se conheceu através do doutor Celso, nos tornamos amigas hoje. Além de minha amiga, minha cliente, foi minha sim. aluna de visagismo e é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande. Estou muito feliz que ela esteja aqui, porque eu tenho certeza que ela vai agregar muito. Primeiro, porque a Isabela é sanguínea, então vocês já viram que vocês vão se divertir nessa live. E Vamos lá. segundo, é que a Isabela também é uma pessoa que é apaixonada pelo visagismo e tem aplicado muito ele nos casos dos clientes dela. Isso é muito legal, porque sempre agrega bastante valor. Eu vou, se você quiser se apresentar, falar alguma coisa, Isa. Vamos lá, então. Eu sou a doutora Isabela. Eu atuo aqui em Balneário Camboriú, né? Não sou de São Paulo, como a Jaque. E eu queria... O legal dessa live foi justamente porque, assim, eu também estou conhecendo o visagismo agora, faz pouco tempo que eu fui tua aluna, né, Jaque? É, E assim, eu venho e tá agregando muita coisa para mim na minha clínica, assim, na minha clínica diária. E tu começa a relacionar coisas do teu passado clínico, coisas que aconteceram, então para mim é fantástico, assim, né? Então eu falei para já que a gente vai fazer, mas eu quero falar uma coisa assim mais direcionada não só para os colegas, mas para o público em geral, para ver que como tem a ver o visagismo em tudo, né? No temperamento, e aí o formato dos dentes, o que tem a ver com o visagismo, o que tem a ver com o temperamento, é isso que a gente quer falar hoje, né? é. Então, E eu, achei super legal, gente, que ela também trouxe erros e acertos. Então, antes do visagismo, como ela trabalhava e como o visagismo fez a diminuir os casos de potenciais erros, que não são erros, né? Mas, assim, de não sim, agradar o cliente de primeira, digamos assim, sim. né? Então, é justamente assim, ó, eu queria até iniciar a minha fala hoje com um caso clínico, né? Que é o que eu mais gosto de fazer e de falar. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz um caso que para mim foi muito especial, que é parente, né? E eu adoro atender parentes, claro, só que, como dizem os nossos colegas, CRO positivo. A gente brinca que quando é CRO positivo dá muita coisa errada, né? Então, normal, mas tudo bem. E essa pessoa é Faz uma parte. pessoa que eu gosto muito e ela sempre foi muito dinâmica, muito engraçada. E eu queria muito ter as fotos do caso dela, só que tá no meu HD deu pau, não chegou a tempo. Então, pena. Mas dá para falar, para entender. Ela tinha agenesia de lateral. Ela não tinha os laterais, né? E passou por processos que antigamente não tinha a qualidade de tratamento que tem hoje, perdeu dente, etc. Então, quando eu comecei a atendê-la, ela tinha os dentes bem separados. E ela era uma pessoa super engraçada. Como é que eu vou dizer? Eu sempre brinco, eu aprendi a dançar com ela. Assim,
Ela é 10 anos mais velha que eu, mas é uma pessoa assim que eu amo de paixão. Bom, resumindo, fiz o tratamento dela e no final, quando estava para terminar o tratamento, dar o grande finale, ela falou, eu falei para ela, vamos manter os diastemas, que são aqueles espacinhos, né, entre os dentes. Ela assim, de jeito nenhum. Nossa, para mim foi assim, como assim não? Não, eu não quero, meu sonho é fechar os dentes. Tá, fechamos os dentes. Eu vou dizer para vocês que a partir do momento que a gente fechou os dentes dela, o temperamento dela mudou totalmente. Ela deixou de ser uma pessoa engraçada. Ela tudo coincidiu com uma fase que ela estava mudou. Ela era uma profissão, começou a ser empresária, coincidiu. Então uma liderança e tal. O que aconteceu? Eu mudei os dentes dela. E, coincidentemente, ela se tornou uma pessoa muito diferente do que ela era. E eu até me culpo hoje em dia, ela nem culpa, eu já falei para a filha dela, que eu acho que eu gostava mais dela antes porque ela era mais engraçada. É claro que a posição dela hoje, como empresária e tal, para ela fez muito bem. Mas eu acho que, assim, o que eu quero dizer, como muda a característica da pessoa quando a gente muda os dentes. O comportamento. Uhum. O comportamento, isso, não as características. Tá, mas continuando assim, na época, eu não tinha noção do que era visagismo, não sabia mesmo, né? Não vale botar filtro. Daí, sim, claro, já coloquei. Não sou obrigada. Vou botar também, então, peraí, calma. Aí eu não tinha noção ainda do que se tratava visagismo, não tinha ideia, né? Faz mais de 10 anos, tá? E quando eu te conheci, quando eu soube o que era visagismo e o relacionamento dos dentes com o temperamento e tal, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi ela. Falei, nossa, eu mudei ela sem querer, né? Então, e aí por isso que eu acho assim, que hoje primeira coisa é avaliar o paciente, né? O paciente chega, eu fico olhando assim, aí às vezes as pessoas, por que você tá me olhando? Aí eu falo, aí eu começo a falar, não, eu começo a fazer análise facial sua, que eu tô aprendendo, tal. Claro que eu faço a propaganda da Jaque, né? Óbvio. Então, porque eu acho que na minha área é muito importante. Como eu trabalho com estética, né? Então é muito importante, né? Sim, muito. Mas assim, nesse caso dela ainda tem reversão, viu, Isa? No caso dela, se isso não... foi muito bom, porque você errou acertando. Vou te explicar por quê. Porque com a transição de carreira, o ideal é que ela deixasse os diastemas, que são características mais sanguíneas, fleumáticas, e fosse para o colérico dela. Então, você acertou alinhando o dente dela com a nova identidade profissional dela. Então, até aí, tudo bem, mesmo que instintivo. Ela precisaria disso, senão ela não teria o sucesso que ela tem hoje. Então, ao invés de você se sentir culpada, você tem que se sentir grata, porque boa parte do resultado empresarial que ela tem deve ser essa mudança de temperamento de sanguíneo para o colérico, porque o colérico... Sim, não, mas eu não estou falando do lado profissional, né? Claro, sim, você está falando do lado vestido. Lado pessoal, por ser, né? Mas... Agora, do lado pessoal, qual é a dica que você pode fazer? A dica legal é você pegar e você pode trabalhar um pouco mais nos dentes dela, deixando um pouco mais triangular. Não, porque o caso dela era a reabilitação do cerâmica. Aí então, era a diferença, né? Por isso que eu sou apaixonada, eu gosto muito mais de resina, porque a resina tem tem um caso que eu vou mostrar hoje. Essa mobilidade, né? Você consegue mexer. Mas olha, então manda ela para mim, que eu mexo na consultoria do resto, para deixar ela mais animada. Tá certo. Vou aumentar um pouquinho o som. Tá bom o meu áudio? Porque senão tá bom. Para mim tá ótimo. Tá. Vamos lá para os casos, então? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma... Deixa eu virar minha câmera aqui. Não dá de virar a câmera? Peraí. Dá sim. Aqui. Né? De alguns casos meus, assim, e eu quero... Primeiro, a gente vai fazer dar um embasamento no que é formato de dente, tudo. Eu montei, eu não reli, eu só comecei a colocar o que eu queria falar, então a gente vai meio que junto, tá, Jaque? Tá bom. Então, assim... Primeira coisa, né, no caso do dentista, a gente tem que avaliar o formato dos dentes
o formato dos dentes é desde altura, largura. Eu botei esse esquema aqui só para a gente ter uma noção. Por exemplo, esse lado de cá, os dentes aparentam mais estreitos e o de lá aparenta mais largo. Só que não tem diferença de largura, de tamanho. O que dá diferença no dente são as arestas. É isso que eu vou explicar agora. Que são linhas, não são imaginárias, porque a gente consegue ver. Aqui a gente fez um esquema para mostrar justamente, por exemplo, esse dente aí, ele tem uma forma triangular. Por quê? Porque as arestas, que são essas linhas vermelhas aqui, tá? Elas estão convergindo para a cervical, em direção à gengiva, né? Se elas têm essa conversão um pouquinho mais acentuada, o dente vai ficar mais triangulado, né? Esse caso, por exemplo, é um dente bem triangulado. Vamos supor, depois, né, mais para frente a gente vai falando mais coisas sobre isso, né? Por exemplo, se essas arestas fossem mais curvas, né? Então o dente ficaria ovalado. Se elas fossem mais retas, o dente seria retangular ou quadrado, né? Então isso é muito importante a gente avaliar num dente, né? Isso, outra coisa. Pode falar, depois termina. Outra coisa é o formato da gengiva, que a gente chama de ameia, né? Que isso aqui, né? Quanto mais para baixo for a meia, mais triangulado dá o dente. Mas, na verdade, uma coisa é consequência da outra, né? Se o dente fosse mais arredondado, essa meia, essa gengivinha seria um pouquinho mais curta. Desculpa, o arredondado ele seria também assim. Mas se ele fosse mais quadrado, essa gengiva ela estaria mais aqui em cima. Entendeu? Aí outra coisa é a incisal, que é a pontinha do dente também. Ela também, dependendo do formato, ela também vai modificar a forma do dente, né? Tá. É o que eu estava falando outra hora sobre o dente fleumático, que às vezes ele se transforma em fleumático justamente por causa dessa pontinha aqui da incisal, né? Da incisal. Isso. Deixa eu só fazer um parêntese aí para juntar isso com a neurociência e por que isso tem a conexão com os temperamentos, tá, gente? Então, a gente vai começar das linhas, né? O primeiro comando cerebral, o cérebro basicamente trabalha 5 comandos, tá? Que é o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional. O primeiro comando que ele vai trabalhar são as... Pode deixar lá na imagem que fica fácil para... Pode deixar. O primeiro comando que ele vai trabalhar são as linhas. Então, toda vez que ele vê as linhas, ele vai ligar o nosso inconsciente coletivo. E ligando ao inconsciente coletivo, ele vai remeter a uma emoção. Então, quando a gente olha linhas diagonais, que são essas daí que a gente está vendo nesse dente, você vai ter linhas dinâmicas. Então, o cérebro já sabe que essas linhas trazem movimento. E linhas que trazem esse tipo de movimento, nós vamos falar daqui a pouco aqui, temperamento pertence. Já se você vê linhas circulares, o sistema límbico vai ler essas informações e vai trabalhar como linhas suaves, femininas, mais leves. E se ele lê, por exemplo, linhas mais retangulares, ele vai ler linhas mais fortes, com mais poder, com mais autoridade. Agora, outra coisa que é muito importante é que o conjunto, isso a gente nem está falando de gengiva, de boca, de nada. Só desse trecho aqui. Então, as ameias, elas também vão definir, né? Porque, às vezes, o dente, ele tem essas linhas diagonais e as ameias podem ter esse dente muito diagonal também, o que deixa a pessoa com um temperamento mais evidente ainda. Tem todo um conjunto. A inclinação de um dente parece ser mais curto que o outro, se eles são... vai subindo, no caso, a gengiva, se vai descendo, se ela... né? Tem tudo isso, né? É tudo isso. Então, precisa alinhar tudo isso, que é a parte que a doutora Isabela explica. E as bordas incisais, é assim que fala, né? Isso. As bordas incisais, gente, elas são determinantes. Porque quando o nosso olhar for visualizar o sorriso da outra pessoa e até o nosso próprio sorriso, o que ele não vai ver assim tantos, a não ser que a pessoa tenha a gengiva exposta. O sorriso gengival. O sorriso gengival. Mas o que ele vai ver são essas linhas aqui nos incisivos centrais e a borda incisal. Então, essa borda incisal e as linhas, no primeiro momento, qual é o temperamento daquela pessoa.
tá? A doutora Isabela caiu, ela já deve estar voltando. Qual é o temperamento daquela pessoa? Então, a doutora Isabela está falando num termo bem científico e, né, odontológico, para a gente trazer isso correlacionado. Então, tudo tem uma base, tem um estudo, tem um porquê. Porque o que a gente está trazendo aqui é tudo conectado com a neuroimagem e com a neurociência. Então, hoje, a neurociência ela consegue comprovar todas essas questões dos dentes, ela consegue trazer esses aspectos e ela consegue mostrar como o nosso cérebro reage a isso. E nos próximos casos que a doutora Isabela for mostrar, ela vai trazer alguns exemplos de como o paciente reagiu quando ela fez um dente que não estava alinhado com o temperamento daquele paciente, com aquilo que aquela pessoa queria, né? E isso, gente, tudo é feito, para quem não tem o domínio do visagismo na odontologia, é feito por instinto, né? E a chance de erro, de você ter retrabalho e gastar mais dinheiro, né? Porque você vai ter que refazer tudo, é muito maior se você não detém o conhecimento do visagismo. Por isso que eu falo muito disso nos meus cursos e nas minhas mentorias também. Deixa eu ver aqui as 3 perguntas, que deve ter acontecido alguma coisa assim. Olá, você é muito inteligente, seu conteúdo é ótimo. Muito obrigada, gente. Olha, tem em inglês aqui, mas é pedindo para seguir. Outra pessoa em inglês. Gente, o que não falta é gente em inglês, pelo amor de Deus. E temos os comentários aqui do Dr. Celso. Quem vai arrumar meus dentes? Olha, eu ajudo a desenvolver o projeto, Dr. Celso. Daí quem tem que fazer o resto é a doutora Isabela, né? Que ela vai colocar a mão na massa mesmo, mas eu ajudo a desenvolver o projeto com certeza. Bom, gente, eu não sei o que aconteceu com a Isa, porque ela não tá voltando, mas eu vou seguir com o conteúdo e aí ela pega de onde tiver, tá? Provavelmente, às vezes, caiu a internet, acabou a bateria do celular, aconteceu N coisas que podem acontecer realmente, assim, quando a gente está fazendo uma live. Então, vamos lá. A gente já falou disso, dos desenhos das bordas. Então, basicamente, o nosso cérebro vai ler isso. E depois o nosso cérebro vai ler um outro comando. Isso, nosso cérebro emocional, tá? Estou falando só do nosso cérebro emocional. Porque tudo isso vem do nosso inconsciente coletivo. O nosso inconsciente coletivo armazena essas informações, traduz essas informações e gera emoções em nós, tá? Então, depois vem um outro comando, que é o comando forma. Então, depois do comando linha, a gente entra com o comando forma. O que o comando forma tem a ver? Gente, eu já sei o que está acontecendo. Os comentários estavam desativados, por isso que a Isabela não conseguia voltar. Eu já vou explicar o que o comando forma tem a ver, tá? Agora vamos ver se a Isa consegue entrar. Ai, gente, tem que rir, porque olha... Era isso mesmo. O comentário estava bloqueado, filha. Exatamente. E eu comecei a mandar para ti no Perguntas, ativa o comentário, mandei pelo WhatsApp. Falei, nossa senhora. Ô, Senhor da Glória. Tá bom, tá tudo certo. Eu vou só, tá, gente? Tá, porque com sanguíneo é assim, é com emoção. Sim, senão não tem graça. Não tem graça. Deixa eu só terminar a explicação do comando forma. O comando forma é o que vai trazer o formato do dente. E especificamente, isso é o comando forma em blazer, é em brinco, é na maquiagem, é no cabelo, é em todas as áreas. E o comando forma vai ser o comando definitivo para o cérebro entender qual é o temperamento que representa aquele sorriso e aqueles dentes. Então, vamos falar sobre isso agora? Eu acabei de colocar essa foto aí, essa foto até foi cedida pelo Dr. Celso. É uma foto bem, bem bonita que dá para ver justamente essa linha que eu estava falando, que são as arestas, né? Que determina a forma do dente, né? Então aqui, ó, que determina o que é o plano vestibular, que é aquele plano, a gente chama de linha, a área de espelho, que é a parte que aparece, é a parte que vai ficar triangular, que vai ficar oval, que vai ficar quadrada, e essa parte da lateral aqui, né? Que seria, a gente chama de plano proximal, né? Então, o que é a inclinação do dente. Tá? Então, aí tu estava falando do plano de forma, né? Então, quer dizer, essa linha aqui é o que vai determinar a forma do dente. Ok? Exato, perfeito.
Aí eu coloquei aqui, pena que tá um pouquinho de reflexo aqui, mas assim, os formatos Mas dá dos pra ver, dentes, dá pra né? ver. Aham. Os formatos, né? O retangular, que é o primeiro aqui, o oval, ou arredondado, o quadrado e o triangular. Cada formato desse tem a ver com o tipo de temperamento. Não é isso, Jaque? Exatamente. Já pode até falar qual é. Então, o formato retangular, ele tem a ver com o colérico, né? O formato oval tem a ver com os melancólicos, o formato quadrado com os fleumáticos e o formato triangular com o melhor temperamento dos quatro, que é o sanguíneo, né? É o nosso. Então tá. E aí, outra coisa que eu tava falando ali aquela hora é justamente sobre a altura de gengiva, né? Que a gente tava falando sobre formato e tal. Então, assim, essas fotos eu tirei do livro, de um livro, depois eu repasso ali o nome, tá? Justamente isso aqui, ó. Isso aqui também vai dar o formato do dente, né? Então, assim, ó, as curvas que formam na gengiva, né? Ó, essa curva aqui deixa o dente mais quadradinho, essa curva aqui mais arredondado, a gente chama de zênite, que é o ponto mais alto da gengiva, né? No dente em relação à gengiva. E essa forma aqui vai deixar o dente mais triangular. Cada um com o seu temperamento relacionado. Isa, aqui, essa última foto aqui da direita não dá para ver muito. Deixa eu ver. Tá. E aí é muito importante aproveitar, fazer um parênteses aqui, falando dos zênites, Isso. linhas, e aproveitando para falar sobre a identidade do dente, que era algo que eu estava conversando com a Isabela hoje, né? Obviamente que nós somos seres complexos, né? Mas é sempre assim. Mas Voltou. Vamos lá. Então, assim, acontece que nós somos seres complexos e o nosso sorriso, gente, não poderia ser diferente. Ele também é super complexo. E o que acontece com o sorriso? Nunca não, mas na maioria dos casos, nem sempre o sorriso vai ser 100% um temperamento. Assim como nós não temos somente um temperamento, nós temos sim um dominante e outros temperamentos secundários, terciários que apoiam esse temperamento, o dente vai ser a mesma coisa. Se a gente olhar a foto da esquerda aí de quem está no celular, você vai ver que o primeiro dente tem o zênite, né? Aí faz essa curva, ele fica bem quadradinho. Então, referente a qual temperamento? Fleumático. Então, essa pessoa, como o incisivo central, ele é o dente referente ao nosso temperamento, essa pessoa pode não ser fleumática, mas na fala, no jeito dela agir, porque esse texto todo aqui está na parte instintiva da fala, do comer, do cérebro reptiliano, que eu falei bastante isso na live de domingo, ela é fleumática. Sim. Já o dente lateral, ele já tem um outro formato. E olha só como ele está, esse dente lateral. Pelo menos tá mais evidenciado, né? O incisivo lateral, eu estou falando. Esse aqui. Eu vejo ele um pouquinho mais melancólico, meio arredondado. Não sei se é o ângulo que eu estou vendo aqui. Sim, um pouquinho mais arredondado. Em compensação, o canino... Aí a gente chega no ponto. Né? Porque o que eu entendo, que eu sempre avalio e converso com meus pacientes, né? Que os centrais, então, eles refletem a personalidade dominante, né? Isso. Assim, o lateral, ele vai representar a parte emoção, certo? Isso. E o canino vai representar a parte intuitiva. E aí a gente relaciona também, eu não sei se é isso que tu quer falar agora, mas assim, ó... Não, pode falar, é isso mesmo. Né? Que a parte do... Vamos virar para mim, peraí. Então, assim, se o canino representa a parte intuitiva, então ele é relacionado com essa região do rosto, né? Então, por isso que quando eu estou avaliando meus pacientes, eu já começo a tentar medir mentalmente, né? Essa porção e essa porção. E para quem não sabe, essa porção é razão, essa porção é emoção e essa porção é intuição, certo? Tá. Isso. E aí, eu geralmente converso muito, eu fico mais de meia hora conversando com o paciente justamente para tentar me entrosar e saber o que ele quer, né? E aí, agora, a gente estudando um pouquinho mais os dentes, aí tu começa a relacionar. Se o central é razão, então ele tem a ver com a tua porção de razão. Isso. Né? Se o lateral é emoção, ele tem a ver com essa... E eu vou dizer uma coisa. O meu lateral é bem pequenininho. Eu aumentei, né? Eu fiz a reanatomização.
E eu sou emoção pura. E aí? Né? Então, assim, ele é todo delicado, ele é todo emotivo, não é, Jaque? Ele é sensível e tem Ele mais, é. né? E isso quer Uhum. dizer também, no caso da doutora, do dente dela ter ficado menor e esse terço aqui, ela ser uma pessoa emotiva, significa que no inconsciente ela luta para não ser tão emotiva. Então, o dente reage a isso, É isso entendeu? aí. E o canino, né, é representado por esse terço aqui, que é a intuição. Então, quanto mais robusto, mais a pessoa é instintiva, né? O instinto mais aguçado, né? A gente costuma dizer que os empresários têm que ter esse feeling, esse instinto, né, para dar aquela. Então, tudo tem relação, né? A gente não tem o dente de qualquer jeito, tem tudo uma relação. É Tem toda isso? uma relação, exatamente, Uhum. com a tua personalidade, com a divisão dos terços da face, que tem a ver com a divisão da teoria do cérebro trino, né? Então, Uhum. neurocórtex, córtex pré-frontal, sistema límbico e cérebro reptiliano. Os caninos, como estão ali na foto, muito Deixa eu mudar. evidentes e muito proeminentes, eles trazem o quê? Agressividade. Né? Então, eles deixam a pessoa mais agressiva, deixa a É. pessoa Eu não mais sei se forte, consegue ver, deixa mas a parece pessoa que ele tá mais bem mais pra frente mesmo sexuada. aqui. Exatamente. Uhum. Você percebe que, nesse caso, esse sorriso, o canino é o dente que se sobressai aos outros dentes. E aí que Exatamente. fica a pergunta, né? Visagisticamente falando, se fosse, de repente, a pessoa só pela estética, ela ia harmonizar todos os dentes e ia deixar, ia fazer estética pela estética. Mas, Uhum. visagisticamente analisando, é muito importante uma conversa com o cliente, como a doutora Isabela falou, que fica 30 minutos conversando. Por quê? Porque, nesse caso, tem que ver qual é a profissão dessa pessoa, o que essa pessoa Exatamente. faz, como Uhum. está o comportamento dela, como está o agir. Você está muito agressiva? Você está muito passiva? E se ela está muito agressiva, ela gosta de ser agressiva? Ela gostaria de ser mais passiva? Só perguntas, só Uhum. perguntas. E a partir disso, porque não vai entusiasmar porque seu dente, não. Depois que ela responder as perguntas, aí você vai. Não, porque seus Uhum. caninos estão muito proeminentes, estão demonstrando mais grau de agressividade. Seu Nananana, nós lateral está podemos. muito pequenininho. Exato, nós Daí podemos. sim, tu pode. Uhum. Exatamente, nós podemos equilibrar isso, trazer harmonia, papapá. Então, presta atenção, o sorriso, gente, no domingo eu falei isso, depois dos olhos, o segundo lugar que as pessoas vão olhar vão ser para a nossa boca. E o Uhum. sorriso vai ser a área fundamental de conexão ou desconexão. Né? Então, Assim. você percebe que às vezes você está olhando nos olhos da pessoa, mas a boca ela vai seguir a mesma expressividade dentro da linguagem, das microexpressões do olho. Então, por exemplo, se você está Uhum. com um olhar de sedução, a boca e A- o sorriso vai ficar Uhum. Tipo. parecido. Uhum. Se você está com um olhar de tristeza, a boca também vai seguir A, isso. a primeira vez que eu ouvi falar de ti, justamente, foi por causa dessas microexpressões. Eu estava num curso com os amigos que me indicaram, Gente, né? Aí começaram, tu tá fazendo uma microexpressão que não dá pra. Te mostrando que tu tá assim, assim, assado. Aí eu, tá louco? O que que é, né? Tipo. Aí eu comecei a perceber, eu falei, meu Deus, né? Não vou falar mais nada, e não é vou. muito Uhum, louco. E uhum. por quê, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas na nossa formação, desde o feto até a nossa primeira infância, assim, né, ainda bebê recém-nascido, juntos se desenvolvem o cérebro e o rosto. Então, Uhum. assim, a conexão emoção cerebral e a conexão emoção na face, elas crescem e nascem juntas. E é por Sim, isso que todas as emoções se manifestam primeiro no rosto para depois se manifestarem no corpo. E sim. onde elas mais se manifestam? Nos Nos olhos, olhos. no campo da emoção e no E campo agora, com da essa ação fase instintiva. de só o pessoal usar máscara, eu tava no trânsito agora, vindo correndo pra cá e tal. E aí eu só olhei, você tava de máscara, eu fiz assim, o cara fez assim com o olho e eu sorri. E eu assim, meu Deus, como é que ele sabe que eu tô sorrindo? Por causa dos olhos, né? Porque. Exatamente, Uhum, exatamente. E, gente, até aproveitando isso, dá até para falar. Você sabe quando um sorriso é verdadeiro ou quando um sorriso é falso? Pelos pelos olhos. Porque, olhos. olha a Uhum. diferença quando você está sorrindo falso.
O Uhum. olho não sorri. Agora, É, é. Muda, é né? Muda a forçado, né? expressão. É É, forçado, mas quando o sorriso é verdadeiro, os seus olhos sim. sobem, toda a sua expressão sobe, essa musculatura aqui do zigomático também, enfim. Uhum. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos Vamos lá, continuar, temos senão não mais vai dar dados. conta. É. Então, aí passando ali, é só para mostrar o dente mais melancólico, né? E um dente mais sanguíneo da direita ali. Beleza. Então, aqui seria o primeiro caso que eu queria mostrar. É um dente mais forte, né? Um sorriso mais forte, relacionado com um sorriso colérico. Né? São dentes mais quadrados, mais retangulares, né? Sorriso feminino e o sorriso masculino, no caso, tá? E esse caso especial, eu queria falar porque eu tive um paciente com esse sorriso. Ele não é meu caso, tá? Mas eu tive um paciente com esse sorriso e eu tive que saber lidar com ele justamente porque ele queria tudo do jeito dele, né? E aí, depois que eu fiz o curso com a Jaque, eu vi que, peraí, colérico a gente tem que saber lidar. A gente tem que impor que a gente não pode ser, no meu caso, ele está no meu consultório, no meu ambiente, né? Então, eu tenho que determinar as minhas regras. E o colérico, ele tem a mania de mandar em tudo. Então, se tu chega um paciente com dente quadradão, aí já dá até aquele arrepio, né? Tipo, ai, lá vem, lá vou eu me incomodar. Esse caso em especial que eu estava falando, ele era uma pessoa muito imediatista, ele simplesmente não quis me esperar, eu fui viajar, fiquei um mês fora, e quando eu voltei ele tinha feito com outro paciente, com outro colega. Para tu ver como é a coisa que tu tem que saber lidar. Bem E tu tem que... colérico, bem Bem colérico. colérico, né? Então esse caso é o colérico. Aí, por que eu estou dizendo que é colérico? Olha o formato do dente. Não estou dizendo só aqui, né? Que aqui até ficou meio desproporcional na foto. Mas olha, esse caso aqui é um dente quadrado, né? A inclinação do dente, não, porque tem outros dentes que eles são mais inclinados, né? O canino, por exemplo, né? Olha esse canino. Mas olha É o isso que a gente, canino como sobressai do restante dos dentes. é o que a gente Também estava já é falando um ainda há sorriso pouco. bastante colérico esse daí, né? É Que esse os totalmente, vampiros, né? né? Os Uhum. vampiros, então é bem Isso. agressivo. Então Aham. ele tem todos os dentes coléricos aí, eu acho, né? O lateral um pouco menos, mas os centrais e os caninos são totalmente coléricos. Também. E são linhas retas, né? Olha a formação da papila aqui. Não sei se vai dar de ver bem, mas ó, aqui a papila dele é lá em cima. Não é diferente do triangular, que vai vir em seguida, que vem aqui embaixo. Então, isso tudo a gente avalia determinando que é um E os dente legitimados, colérico. pelo que eu estou vendo aqui, o lado é, direito, né? Ou o lado esquerdo de quem está vendo pelo celular, ele ainda é mais colérico. É, mais reto, né? Ele é mais reto. Aqui, Tem né, isso no também, caso, né? que conecta, Uhum. que conecta o lado direito, conecta mais com o masculino. Então é uma pessoa altamente agressiva. O lado direito mais com o masculino, né? Isso, o lado esquerdo, o Isso. lado do coração E o masculino. presente e o passado? Ah, isso é importante, né? É legal Hoje falar disso. hoje eu tava falando justamente com uma paciente, aí eu falei, eu tenho que ver isso. Vira pra Tisa. Ah, tá. Eu tava falando justamente com uma paciente sobre isso, que ela tem os dentes super bonitos e ela tem o lado direito, um premolar que é pra dentro. Tá? Ela tá assistindo, provavelmente. Fala pra mim aí, Jaque, o que que é o Não lado vai poder direito? falar nada, né? Porque Não, eu sei, mas eu falo. Ah, tá. Os dentes, gente, é o seguinte: quando o dente ele fica um para frente e um para trás, né? Que ele recua, significa que você está retrocedendo ou que você ainda está no passado, né? Na sua vida. Então, o que é o interessante? Quando você dividir, né? Porque o nosso corpo inteiro vai ser dividido em duas metades, né? Então, nessa metade aqui, né, digamos, da direita, tá tudo correlacionado, assim, ao teu lado masculino, ao teu lado paterno, essa é toda a questão. E então, se você... E tá todo também relacionado a se você tá preso a esse passado. Então, se você tiver algum dente para trás, dependendo do dente que for, significa que dentro daquela leitura... ela não se libertou do passado, né? Ela não se libertou do passado. E eu falei, né? aí eu perguntei pra ela, tu ainda é muito presa do teu passado, né? Aí ela assim, como é que você sabe, doutora? Aí eu falei, bom, assiste a minha live. Então tá aí, ó. Então ela tá aí a live. É isso mesmo.
E quando você tem o dente muito para frente, também, quando é muita discrepância, tá? Muito, muito para trás e muito, muito para frente, quando é um pouco, é normal. Mas quando é muita discrepância... De um dente para o outro, né? Isso, de um dente para outro. Você vê que tem dente, assim, que tipo, o meu tem, mas é pouca até, né? Você precisa estar bem próximo para você ver. Mas quando você vê, assim, um dente lá e o outro aqui atrás, né? Significa que você é uma pessoa que você é muito indecisa, você é uma pessoa que está vivendo ou no passado, muito, muito no passado, ou muito ansioso com o futuro. Então, assim, você nunca está no aqui e no agora. Então, essa pessoa provavelmente sofre de ansiedade crônica ou depressão crônica, porque o dente para trás e o nosso passado, ele conecta com a depressão. E o dente para frente e tudo que é para frente, né, o futuro, ele conecta com ansiedade. Então, tem essa explicação também. Outra coisa que a gente pode relacionar também é a posição dos centrais, né? Por exemplo, o central é assim, reto, vamos supor, tá? Se ele é um pouco assim, a pessoa é um pouquinho mais introspectiva, né? Se a mesial, para os dentistas, né? Se a mesial é um pouco mais palatinizada, ele é uma pessoa mais introspectiva. E se ele é ao contrário, é um pouco mais extrovertido, não é isso? Então, isso tudo. Então, são tudo detalhes que a gente começa a avaliar e, aí tu relaciona com o conhecido, relaciona com o paciente. Nossa, é verdade. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Isso, é. Então, e outra coisa, e também o reto é uma pessoa que é normal, entre aspas, né? Que tem um maior nível de equilíbrio. Isso, tá? Eu acho que é isso. Tá. E então, vamos passar para o próximo ou tu quer falar mais alguma coisa do colérico? Podemos. Então tá. Aqui. Então, esse caso, é engraçado que ontem eu estava vendo, selecionando do livro essas fotos, e eu mostrei para minha auxiliar de quem que parece esse dente. Aí ela falou da Ali. A Ali é minha secretária. Aí eu falei, e ela é melancólica. E eu falei, qual é o temperamento dela? É melancólico. Ah, pois é, né? Então, que engraçado, doutora, é bem isso, olha só que parecido. Aí vamos lá, olha só, todo delicado, olha o tamanho da meia, né? Ela abre mais aqui, ele é todo arredondadinho, né? Tem todo, olha, esse aqui até fica meio separadinho. Então, quer dizer, é uma característica dos temperamentos melancólicos. A inclinação dos caninos bem redonda, bem diferente do colérico, que era aquela coisa reta, né? Então quer dizer que é uma pessoa melancólica, né? Aí as pessoas vêm e mas como assim melancólico é triste? Eu falei, não é triste. É uma pessoa que é um temperamento melancólico, uma pessoa mais organizada, mais sentimental, né? Mais emocional, exatamente. Mais emocional. Então, depois pode fazer um resumo aí dos temperamentos. Já são 20 para 7. A gente fala muito. Não, a gente faz outra live. Live boa é essa, que faz logo. Tá, esse dia eu fiz uma que durou 3 horas, mas tudo bem, vamos lá. Pronto, bora embora, vamos lá. Então voltando aos melancólicos, eu vou mostrar um caso no final que justamente fala sobre o temperamento melancólico, né? Então, vamos adiante. Esse caso aqui seria os dentes mais quadrados, né? O lateral mesmo, esse caso aqui, ó, super quadrado. Aí, ontem, mostrando para minha auxiliar também, eu mostrei para ela, falei, esse dente é o quê? Parece de quem? Ela falou, é o meu. Aí eu falei, pois é, esse aqui é o fleumático, porque ela não acreditava que ela era fleumática, né? Falei, pois é, o fleumático é um temperamento um pouquinho mais estranho para mim, que eu não sei ainda muito sobre ele. Acho que a Jaque pode falar um pouquinho melhor. Os fleumáticos, eles são mais diplomáticos, eles são pessoas que trazem eles têm um equilíbrio emocional maior porque eles são mais racionais e são mais calmos, eles são mais centrados. Eles têm o próprio ritmo deles, né? Então não adianta você querer acelerar um fleumático porque isso não vai acontecer. Eu tenho um comentário aqui, Isabela, que eu quero até falar. Que é da Tati, que ela escreveu assim, tem aqui uma caixinha de perguntas, viu, gente? Vocês podem colocar aqui. E ela colocou assim, eu acho que está na hora de todo mundo procurar mexer nos dentes, para na hora de que tirar as máscaras, os sorrisos estarem bonitos. Ótimo, adorei! Venda, Tati, arrasou. Obrigada. Ótimo CTA, call to action, então já sabe.
Procurem aí a doutora Isabela, de quem é de Balneário Camboriú e da região, para ficar com um sorriso aí É maravilhoso isso aí. e harmônico, né? E acima de É, tudo, a mulher vai te dar uma aula sobre quem você é E a, só pelo seu e a dente. gente, eu vou falar mais pra frente, mas é uma coisa muito importante, né? A gente saber harmonizar o formato dos dentes, né? E isso tem tanta coisa a ver com a pessoa no final do tratamento. Eu mesmo, tá? Aquele caso que eu falei do começo ali da minha parente, que e a parente é uma coisa muito difícil, porque tu vai ficar olhando a vida inteira. Então, tu vai ver a vida inteira que tu podia ter feito melhor, que tu podia ter feito isso, e aí que a pessoa não tá condizendo, sabe? É bem complicado. Então, isso a gente tem que entrar em acordo com o paciente, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, e aí esse caso, então, seria o fleumático, é um dente mais quadrado. Tem dentes que se tornam fleumáticos, até por conta do bruxismo, que é o caso que eu vou mostrar, tá? E vamos, então, para... Olha, isso aqui outra coisa, o fleumático também costuma ter mais diastemas. Isso, aqui, ó. Uhum, É isso, exatamente. Nossa, falamos juntas. Que venha daí. Tá bom. Não, que venha daí, Santander. Quero não. Tá, olha só. E esse caso, então, olha a inclinação dos dentes, do esqueminha ali de cima, né? Aqui. Olha como ele converge para o centro da boca, né? Ao formato desse dente bem triangular, às vezes dá até um black space que a gente fala, que é esse buraquinho aqui do meio, porque a meia, às vezes a gengiva não acompanha o formato do dente, né? Então, é bem comum os sanguíneos ter esse black space, esse buraquinho no meio, e parece até uma sujeirinha. Então, ó, como eu falei no começo, o dente, ele converge, né? O triangular, ele faz esse movimento aqui, é o que a Jaque falou, que quando tem linhas inclinadas, os dentes parece que tem mais movimento, né? E esse aí, então, é a característica dos dentes sanguíneos. Certo, Jaque? Certo. Eu vou... Agora que a gente terminou os 4... Você tem a foto dos 4, aquela lá que tem os 4 temperamentos? Não. Tenho, mas não tá... Peraí, tenho. Peraí, deixa eu virar pra mim. Né? Ah, sim. Uhum. Não, volta. Passou. Aqui. Aí, né? Dos 4 temperamentos. Então, gente, basicamente, quando a gente falar de dentes retangulares, as formas retangulares e as linhas retas, elas transmitem força, elas transmitem poder, elas transmitem autoridade, elas também transmitem uma pessoa que é mandona, uma pessoa que tem um temperamento mais forte, uma pessoa que é mais incisiva. Então, esse é o temperamento colérico, de forma bem resumidinha, tá? Do lado, quando a gente trabalha, o do lado... Aqui o de cima é o oval, é o melancólico. O melancólico. O melancólico, por sua vez, é um temperamento que ele é mais planejado, ele é mais organizado, ele é mais emocional, ele é mais emotivo, ele é um temperamento que costuma se doar mais para os outros, mas, em compensação, ele é um temperamento que é mais instável emocionalmente, no sentido de se sentir mais carente. Ele precisa de mais atenção, mais reconhecimento, isso seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Já os dentes fleumáticos, que são de baixo, os fleumáticos, eles já são pessoas que já são, por sua natureza, né, pessoas mais tranquilas, pessoas que costumam trabalhar bastante a parte do intelecto, são mais introspectivos, não gostam de falar tanto, são mais ouvintes do que falantes. Do que faladores. Eles gostam mais de ouvir, eles têm um equilíbrio, um ritmo próprio. Então, mas também podem ser mais procrastinadores. Todos podem ser, mas de todos os temperamentos, o fleumático tem uma tendência a ser mais preguiçoso, mais procrastinador e mais lento, porque ele tem essa questão de ser um pouquinho... se estiver na sombra, né? Porque existe alguns que são as qualidades. Mas o fleumático, ele é bem criativo também, né? Ele tem um dom de criatividade bom, não? Não, o melancólico sim, o fleumático não. O fleumático é bom para seguir ordens, mas ele é ele vai ser um bom líder e um bom apaziguador, porque ele tem dentro da característica do temperamento fleumático, como ele tem equilíbrio emocional, enquanto os outros temperamentos estiverem brigando, ele entra para acalmar, ele o mais Gandhi, racional.
O Gandhi era um Gandhi. fleumático, né? Aham. Exatamente, é o Então Gandhi. tá. E o último ali, que seria E o último, que é o sanguíneo, que é um temperamento de extroversão, ele é comunicativo, ele é festeiro, ele gosta de chega se chegando, arrumar, que o quê? que chega chegando. Que chega chegando, que gosta de falar bastante, como vocês podem perceber. Ele é um temperamento que ele, por si só, chama a atenção. E ele é excelente na comunicação. Já em compensação, a maior qualidade dele, que é a fala, também é o maior defeito. Porque muitas vezes ele não consegue ficar calado, conta da vida dele para todo mundo, fala mais do que ele deveria, às vezes, dá conselho na vida dos outros e os outros perguntarem. Então, resumidamente, temos isso aí dos 4 temperamentos. Podemos continuar. Tá, vamos lá. Então, eu vou só mostrar um caso. Esse caso é de uma paciente minha, linda, maravilhosa. E ela estava nessa situação, ela tem um bruxismo bem ferrado, assim, bem forte. E ela tem os dentes triangulares, só que ela só estava com bastante desgaste. Então, quando eu mostrei a primeira vez para a Jaque, ela achou que era fleumático, né, Jaque? Porque ela não tinha percebido aqui primeiro o triângulo. E eu sabia que ela era sanguínea e eu achava que ela era um pouco melancólica também. Então, nesse caso, eu planejei facetas de resina para aumentar. Bom, a linha de tratamento agora não vê o caso. Isa, só um aspas, antes de você falar disso, é importante dizer isso. O mesmo sorriso e os mesmos dentes podem ter mais de um temperamento. Sim, então, exatamente. Sim, esse dente, ele é sanguíneo, mas ele também é melancólico e fleumático. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Nesse caso, a gente, toda vez que eu faço um tratamento, projeto, e no projeto ficou show de bola. Quando eu fui fazer os dentes, eu fiz esse formato aqui, e eu, a hora que eu estava fazendo esse dente, eu falei, nossa, é um dos dentes mais lindos que eu já fiz na minha vida. Isso aqui não tinha dado polimento, eu só estava fazendo a estrutura do dente, né? Aí, nossa, eu fiquei encantada com esse dente. Eu achei maravilhoso. Sabe aquela coisa assim? Eu sou muito empolgada com o meu trabalho, então, mas eu achei esse dente muito bonito, translucidez, tudo que um dente precisa, né? E o final ficou isso. Tinha acabado de tirar, né? Ficou um dente totalmente melancólico, né? Porque ele ficou arredondado, ó, as ameias assim, mais arredondadinhas, aqui também a gengiva, o zênite arredondado, tudo arredondado, né? Você olha um dente esteticamente bonito, a questão é, e a paciente? E aí? Então, aí quando ela se olhou no espelho, ela quase chorou. E aí eu fiquei assim, como assim, né? Tipo, meu trabalho. Mas aí ela, nossa, e o irmão dela dentista, ela mandou foto pro irmão. Aí à noite ela me mandou mensagem, não, meu irmão gostou e tal. Aí eu falei, não, mas eu quero ver isso aí, a gente vai conversar, calma, né? Resumindo, ela me ligou, ela voltou no consultório 2, 3 dias depois, e eu olhei pra ela, eu falei assim, não é você, não és tu. Eu olhei pra ela assim, vamos mexer em tudo. Aí eu peguei e transformei ela em sanguínea novamente. Entendeu? Por quê? Porque aí eu vi que o dente não tinha a ver com ela. Entendeu? A personalidade dela tinha mudado. Eu olhava para ela, não parecia, o sorriso dela não parecia ela. Né? Eu acho que... E aí, hoje ela gosta bastante, a gente já fez até tem que dar uns ajustes e tal, mas por causa do Covid a gente não pôde ajustar, né? Mas isso que eu queria falar, que a gente, além de tudo, a gente tem que... Vou dar aqui pra mim. A gente tem que relacionar não só o temperamento, mas... mas ela é melancólica, então eu vou fazer o dente redondo. Tá? Não. Mas não é assim. Né? Exato. E quando ela chegou no meu consultório 2, 3 dias depois, eu olhei para ela, Aline, tu não precisa falar nada. Tu não precisa falar nada, né? Ela vai brigar comigo. Tu não precisa falar nada porque realmente o dente tá lindo, mas não combina contigo. E tu estás totalmente certa. Então, eu tenho bastante senso crítico de chegar para o paciente e falar, eu já refiz alguns trabalhos, porque eu não gostei. O paciente diz, mas tá bom. Eu falei, mas o bom é inimigo do ótimo. Ele não tá bom. Entendeu? Então eu pego e refaço. Isso aí é uma característica minha. Eu não descanso enquanto o paciente não tá satisfeito, e eu também. Tem casos assim que o paciente fica com o dente branco, que nem existe no dente tão branco, mas escala, é o gosto do paciente, eu também não posso
me meter tanto assim. Mas em casos específicos que procuram uma estética natural, aí, né, eu acho que a gente tem que relacionar, né? Então, esse caso especial, assim, eu tenho bastante carinho, porque é uma pessoa que eu gosto muito. E ali eu notei, assim, realmente, eu mudei o teu temperamento e eu não tenho esse direito. Então, vamos ajustar do jeito que tu quer. Aí a gente deixou o dente mais sanguíneo, né? E foi um resultado, tá sendo um resultado bem legal. Mas é isso, Gente, olha, eu vou abrir para as perguntas para finalizando a live. E a doutora Isabela já está convidada para a próxima live, porque merece. Já tá, e já convido ao vivo mesmo. Ela já fez uma cara assim, ó. O problema é dela, porque ela vai ter que vir. Tá? Que a gente já convida ao vivo para a pessoa não negar. E aí com você cabelo pode colocar as perguntas aqui rapidinho. com cabelo de melancólica, mas tudo bem, como os outros. Não, mas tá linda. Também tô de cabelo de melancólica, tá ótimo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A Andressa tá perguntando, sorriso gengival, se pode comentar. É isso aí, a gente tem que. Eu acho que até para uma outra live, porque aí a gente vai envolver outras coisas mas é o que a gente falou também, né? Ali o formato do Zenith, né? Primeira coisa, vamos ter que ver o formato do Zenith. E o sorriso gengival, eu vou ser bem séria, eu ainda não estudei muita coisa relacionada ao visagismo com sorriso gengival, sim o formato da gengiva, né? Porque assim, o sorriso gengival é aquela coisa que aparece a gengiva toda, né? Então, eu não sei se a Jaque já tem alguma coisa sobre isso, mas eu particularmente não tenho. Eu sou bem sincera, né? Eu falo que eu não sei mesmo. Então... Não, mas a gente pode fazer, porque tem muito assunto sobre isso e tem muitas pessoas que têm o sorriso gengival, né? Ah, tá. Porque assim, ela perguntou ali, no caso de uma gengivoplastia, o que muda o temperamento? Sim, ó. Por exemplo, eu tenho um dente quadrado fleumático, vamos supor. E de repente eu transformo ele num triangular. O que vai acontecer? A paciente vai mudar o temperamento de fleumático. Não vai mudar, mas ele tende a mudar o temperamento de fleumático para sanguíneo, tá? Porque, mas isso vai depender de como vai ser a estrutura do dente, né? Porque não adianta eu querer fazer um desenho na gengiva deixando o dente triangular, se o dente não tem estrutura para ser triangular, ele não vai ser, tá? Exato. Tem que... então, gente, o que a gente está falando é com base no que vocês estão falando, mas nem sempre o que vocês estão falando é exatamente o que é, porque às vezes você ainda não consegue ler as formas da forma exata, né? A gente não tem isso, mas deixa eu explicar. Quando você mostra a sua gengiva para as pessoas, dentro das características, sai do visagismo e entra na fisiognomonia, né? Que é o estudo da fisionomia humana, significa que você literalmente coloca para a pessoa exposto esse teu texto e você mostra para a pessoa o quanto que você é forte e o quanto que você quer que as pessoas vejam essa sua força e que as pessoas tomem um certo tipo de cuidado com você. Sim. É claro que vai ser levado em consideração o formato do dente. Se você tem um sorriso gengival fleumático, você vai ter vai ser um agressivo, passivo-agressivo. Se você for fleumático, melancólico. Se o dente for colérico, sanguíneo, você vai ter uma agressão maior, né? Você vai ser mais agressivo. Sabe, é igual já viu quando os animais vão atacar, que eles expõem todo o dente de gengiva? Então, é um nível de agressividade e você está impondo um certo limite nas pessoas. Quem tem isso muito é a Glória Pires, por exemplo. Isso que eu ia falar. Só que ela tinha tendência a ser fleumática, né? Primeiro. Depois é que ela melhorou, né? Então... Ela fez o desenho. Mas veja, ela tem uma agressividade, pode ver que ela tem um certo distanciamento, é uma passiva-agressiva. É o que eu expliquei. Isso. Né? O que eu vi aqui de pergunta interessante aqui? Tem a gengiva escura e os dentes bem quadrados e separados. Bom, a gengiva escura pode ser, eu não sei, que assim, a gente tem que ver qual é o motivo que a gengiva é escura. Fatores. Pode ser racial, né? Os negros têm tendência a ter gengiva mais escura, por exemplo. Pode ser algum problema de gengiva mesmo, que deixa ela mais avermelhada. Isso aí vai ter que avaliar. E o dente quadrado e separado é fleumático, né? Ela se vê sanguínea. Mas, hoje, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, eu falei que engraçado, tu é sanguíneo, tu é colérico ao extremo, mas os teus centrais são super melancólicos, né? E aí ele, isso eu sei.
né? Então, é uma coisa que é engraçada. Não quer dizer que a pessoa será melancólica total por causa do formato redondo do dente. É isso que a gente tem que... Se tem o sanguíneo, você também tem o fleumático no seu dente. Então, o fleumático é um dos temperamentos que está no seu dente. Tem uma resposta aqui que eu quero só corrigir da FAC, né? O meu Bela, rapidinho, ó. A Fara Araújo escreveu: o meu tá igual a esse caso, todos retos, por isso. É isso que eu ia ver. Não. Dentes retos são coléricos, dentes redondos são melancólicos, tá, gente? O que ela quer dizer que ela tá igual antes ou depois, porque se ela tá o dente igual antes, reto embaixo, é por causa do bruxismo, por um desgaste, e aí ele tá um pouco até fleumático, né? Tem que ter. É por isso que eu falo, gente, tem que ter fotos assim. Vamos ver se a gente faz uma semana em que vocês mandem os cases de vocês só do sorriso. Isso, pra gente ir avaliando. Eu chamo o doutor Celso, a doutora Isabela, a doutora Roberta, e a gente faz. Ótimo. Que a gente consegue visualizar, porque é muito difícil, às vezes, na descrição, né? Eu quero responder essa pergunta da Edna, que ela fala assim: o que representa dentes de baixo maiores no comprimento? Arcada superior significa o nosso ser. Tá? Então, o que significa o nosso ser? Tudo aquilo que nós recebemos de informação genética de quem nós somos. Por isso que os temperamentos são vistos aqui em cima, porque os temperamentos estão ligados a quem nós somos de forma nata. Né? O temperamento é aquilo que nasce com a gente. Então, é tudo que foi introjetado ainda quando você era lá no feto da sua mãe. Então, é quem você é na sua essência. O arcada inferior é o verbo o verbo não, significa estar. E o verbo estar, o significado da arcada inferior, é tudo que você recebeu pós o seu nascimento, durante a sua infância. É quando você desenvolve ali do 0 aos 7 anos, todas as características do seu caráter e da sua personalidade, que são diferentes do seu temperamento. O temperamento nasce com você, o caráter e a personalidade são moldadas com você. Ou seja, você, ao longo do tempo, foi desenvolvendo características e traumas que fizeram esses dentes sobressaírem de tal forma e esses problemas, né, ficaram tão grandes que ficaram maiores do que quem você é realmente. Então, a forma como você está hoje não é quem você é. Você está permitindo que fatores externos ou fatores do passado sejam maiores do que quem realmente você é. Nós vamos ter agora 1 minuto e 57 de live. Acabou de avisar. Sim. Então, mas falando sobre isso, né? Eu tenho pacientes que têm os dentes superiores de um jeito, os inferiores de outro. Se vocês querem que a gente continue essa live, vocês escrevam assim: continua, que eu já fecho a cor. A minha paciente que eu falei do passado tá ali, ó, a Sheila. Né, Sheila? Se vocês querem continuar e fazer perguntas para a doutora Isabela, fala eu quero. Senão, Isabela, a gente não responde mais nada, a gente fica aqui. Vai embora, vou pegar. Você está acabando aqui o tempo. 1h19, hein? 1h19 não dá para responder nada. Continua, só tem 2. Eu preciso de mais gente. Continua? Sim. Bom, então, eu vou encerrar e já vou abrir outra live, tá? Eu já disse que live boa dupla é aquela que quando encerra a gente ainda continua. Então, assim, quando você tá sozinho ainda vai e às vezes você faz 2 vezes. Mas quando você tá em dupla e o negócio tá bom, aí você ainda faz uma segunda live, uma terceira, uma quarta e por aí vai. Tá todo mundo voltando em massa. Vocês são maravilhosos. Que bom. Gente, a gente perde todas as perguntas, tá? A gente perde todas as perguntas. Então, se vocês vão ter que realmente mandar as perguntas de novo. As perguntas que a gente não respondeu, vocês mandem de novo pra gente conseguir responder, tá bom? Porque realmente a gente não consegue. Quando encerra a live, a gente perde tudo. Ó a doutora Érica aí também. Já mandei solicitação? Ô Isa, entra do teu, pessoal. Quando os dentes são bem curtinhos e os caninos bem pequenos.
São dentes infantis, são características bastante coléricas, melancólicas. Tá? Ai, meninas, vocês são, ó, top. Estão em todas, maravilhosas. Isa, manda do teu pessoal pra eu te chamar. Você quer saber profissionais em São Paulo? Tem a doutora Roberta e o doutor Celso. Depois me manda no inbox que eu te recomendo. Tá bom? Que são visagistas. Vai mandando a pergunta aí, minha gente. Vai mandando a pergunta. Pronto. Câmbio. Pronto, voltamos. Câmbio, voltando. Lê esse aí, Isa. Meus dentes frontais são um para frente e outro para trás, mas sou apegada ao passado. Aí, já que explica melhor que eu, porque eu já vou para ortodontia, né? Aí é porque, para mim, já é pela posição e pela oclusão. Daí a gente vai para pelo lado científico da coisa. Mas eu da acho parte legal você falar e depois eu complemento. Pode Tá, falar. então assim, ó, por exemplo, se os dois da frente estão um para frente e outro para trás, tu tem que ver como é que estão os de baixo e como é que são os teus movimentos oclusais. Por exemplo, a gente tem tem os movimentos de desoclusão. Porque oclusão, na verdade, é a mordida. Mordi, tá? E a desoclusão são os movimentos justamente para desocluir. Então, assim, ó, se eu faço esse movimento para frente, esse aqui é o movimento de desoclusão anterior. Né, de guia anterior. Então, às vezes, essa guia anterior, um dente está... Mas eu acho que casos, assim, de discrepância de... Isso, travou. Voltou. Termina. Então, Casos assim, assim de discrepância, separou essa parte. Tá. Por exemplo, aí tem as guias de canino, né? Que são as guias para lateralidade. A gente faz esse movimento para lateral. Quando esse movimento lateral tá batendo num dente da frente, ele pode estar empurrando esse dente. Entendeu? Então, não tem a ver, às vezes, com temperamento, com tudo que a gente tá falando. Tem a ver com... Por isso que a gente tem que saber dosar. Nem tudo a gente vai explicar com o temperamento, personalidade. A gente tem que saber dosar também, né, Jaque? Então, assim, se de repente tu tá fazendo um movimento de lateralidade, esse guia do canino, e esse dente da frente, que tá pra frente, tá batendo no de baixo, tem alguma coisa errada. Então, tu tem que procurar o dentista para ver isso aí. Tu tem que melhorar. Porque quando a gente faz esse movimento de lateralidade, só pode tocar o canino. Não pode tocar os dentes anteriores, né? Então, essa aí é a explicação odontológica raiz, né? Raiz, né? Agora eu vou te dizer uma coisa. Tudo tem uma explicação. O nosso corpo, o nosso rosto, o nosso dente, ele não fala, ele grita. Por mais que você vá questionar, né, aí vários aspectos, para que isso tenha acontecido, houve primeiro no seu cérebro, segundo os estudos da fisiognomonia, da análise facial e do visagismo, um conflito interno, que este conflito gerou um problema físico, tá? Então, a gente chama isso, né, os estudiosos da psicologia e de psicossoma, né? Você soma os sintomas e materializa eles. Problemas psicossomáticos, exatamente. Problemas psicossomáticos. E aí, a doutora Isabela explicou tudo isso, que sim tem a ver, gente, não é que, então é só... Não, tem que juntar a ciência, que o que eu estou explicando é ciência, porque é baseado nos estudos da neurociência também. Tem que juntar a medicina, né, a odontologia, com todos os aspectos emocionais e psicológicos. Vamos até um pouquinho mais além, por exemplo. Tem vários estudos que comprovam que o câncer, no caso, é uma doença psicossomática. Além de predisposição, de fumar, de isso, daquilo, a pessoa, por exemplo, virou estressada por algum motivo e desenvolveu um câncer. Então, isso que eu estou dizendo, que é uma junção. A gente não pode focar só numa coisa, né? Então, a gente tem que ter um bom senso, né? Aí, ó... E só para finalizar, o que acontece? Às vezes você tem isso, mas não é de forma consciente. Às vezes ainda tem alguma coisa que te trava no passado que não te impede de ir. Porque, gente, o autoconhecimento, ele é libertador. E muitas vezes vai ser através de uma análise de um dente, vai ser através da análise de um cabelo, de um olho, de uma sobrancelha do rosto. Esse que é a beleza do visagismo e da análise facial do nariz, que vai te trazer informações que muitas vezes você não tinha no teu consciente. Você só tinha no teu inconsciente. Então, para refletir, se de repente não tem algum fato da tua vida
recente ou muito lá de trás que ainda te prende e te impede de conquistar algumas coisas, de progredir em algumas coisas. E segue as orientações da doutora Isabela. Se você é de perto, procura um médico especialista como ela ou vai com ela para que você possa resolver o seu caso falando dentro da odontologia, né? Tá, olha só, tem pergunta assim sobre caninos pontudos, né? Então, o canino, como a gente falou, representa a agressividade, a instintividade, o instinto, né? E tem mais a ver com com o temperamento colérico, né? Quanto mais pontudo, mais reto, mais pontudo, mais colérico, certo, Jaque? Perfeito, exato. A Karen colocou assim, né? Como eu tenho o dente separado e a gengiva escura, morro de vergonha de tirar foto sorrindo. Gente, isso aqui entra num tema que a gente pode até fazer, Isa, eu e tu, que eu acho que tem tudo a ver, que é a autoestima, né? Olha como tá prejudicando. Então, você é sanguíneo e não consegue rir porque o teu dente não tá alinhado. Então, vamos deixar isso para uma live que a gente vai falar sobre odontologia e autoestima. Já é Sim, um tema com bem certeza. interessante. Tem um monte de exemplo para dar disso. Né? Inclusive, o primeiro caso que eu botei aqui, ó, vou até mostrar para vocês. É uma menina que ela chegou para mim, ela não sorria, tá? Ó. Esse caso aqui eu melhorei a autoestima dela e ela é uma menina linda e ela não sorria, ela falava comigo de boca fechada, pensa. Então, olha que coisa mais linda que ficou. É claro que a gente fez todo um trabalho, né, de facetas, etc, mas só para dizer, né, como tanto que eu faço até questão de mostrar esse caso sempre, porque ficou ficou harmonizado, ela ficou um mulherão, assim, sabe? E ela ela chegou pra mim, assim, entendeu? Eu desenvolvi um caso junto com o Dr. Celso, que a moça era modelo e era isso, né? Então, com certeza. Tem uma... A Nanda está escrevendo assim, meus dentes são retos, uso aparelho, porém eles são bem pontudos. Quais são pontudos? Os caninos? Ou eles têm aquele detalhezinho embaixo que a gente chama, aqueles, parece de criança, assim. Se aquilo ali é porque não teve desgaste, então provavelmente por causa da tua mordida, né? Quer dizer, não tem esse movimento de desgaste natural do dente. Depende da idade dela, né, também. E se ele é pontudo, canino, a mesma coisa. Provavelmente ele não teve desgaste, mas aí, como está usando o aparelho, é uma coisa que muda um pouco também a posição, né? Então a gente não tem como determinar exatamente o temperamento até que finalize, né? É isso? Exatamente. Gente, todo mundo está perguntando dentes, caninos e pontudos. A gente já falou, eu vou falar só mais essa vez, não quero ser grossa, gente. É que eu sou objetiva e a gente já falou 1000 vezes aqui. Dentes, caninos e pontudos são coléricos, tá? Então, tudo que todos os caninos grandes e pontudos são coléricos. Isso é a minha colérica falando agora. Inclusive, a gente tem um caso que a Jaque fez o dossiê, né, de uma amiga minha. E eu sempre falei pra ela, tu é agressiva, não sei o quê. E ela, não, eu sou assim. Ela achava que era um temperamento e a Jaque viu que não. Aí agora o projeto é a gente dar uma aliviada nos caninos dela, né? Só que, peraí, antes de mais nada, né? Não se dá alívio sem ter função correta, sem ter toda uma programação, né? Porque tem gente que chega no consultório e quer, meu canino é tão pontudo, lixa. Só que ele tem uma função, que eu expliquei ainda há pouco. Não posso lixar de qualquer jeito. Tem todo um estudo ali, a gente monta num articulador para ver quais são os movimentos, se vai alterar o movimento, se não vai, não pode ser de qualquer jeito, tá? Então, isso, exato. Vamos ver. Eu vou responder a da Ruby aqui. O meu de cima para frente grande, ou seja, o teu ser, né? Quem tu tá muito evidente, tá muito para fora. E o teu temperamento também tá se expressando com muita força. E os de baixo, quando são tortos, significa muitos conflitos na infância, tá bom? Então, é isso aí. Vamos pro próximo aí, Isa. Vamos lá. Isa, o que são facetas? O que são facetas? Bom, são dois tipos de faceta. A gente tem a faceta de porcelana, que o vulgarmente chamada de lente de contato, e as facetas de resina, que são as que no caso, aquele caso que eu mostrei ali, né? Facetas são faces, como o nome fala, faceta. É como se fosse uma lâmina aplicada sobre o dente. Não é tão simples assim, né? Tem casos e casos. Hoje está na moda essas lentes de contato, que teoricamente não tem desgaste do dente, e são chamadas são facetas de cerâmica.
E o que eu mais faço no consultório são facetas de resina, que é o que eu mais gosto de fazer, porque a gente consegue controlar melhor o desgaste do dente. Aliás, dependendo do caso, até nem precisa de desgaste, dependendo da cor, dependendo do... Na verdade, o que é faceta? É uma restauração estética. Finalizar. Seja ela de cerâmica ou de resina. Isso. Respondido? É criar uma nova imagem, uma nova capa. Olha no meu Instagram que tem bastante casos de faceta Dica de sobre resina. isso, é. Isso. Ó, a Paty escreveu assim: percebi que minha irmã tinha os dentes da frente abertos e era mais sanguínea. Depois do aparelho ficou mais colérica, que foi aquilo que a gente falou no início do caso da sua parente, né? Exatamente. Vamos ver aqui para a gente já ir encerrando. E Já quando que o você canino gravou, não é eu pontudo. tenho- Quando o canino não é pontudo. Aí é a mesma coisa que eu falei, né? Talvez ele tenha sofrido um desgaste, né? Talvez ele tenha se transformado num melancólico, depende do formato que ele vai ficar. Talvez ele tenha se transformado num fleumático, que é o mais comum quando desgasta, né? Que ele fica mais quadradinho. Aí tem que avaliar no conjunto, né, Jaque? E Natália, a inclinação dele também, né? Natália, nesse caso, nem adianta você me mandar foto, porque eu te recomendaria já procurar um outro dentista, de preferência visagista, porque vai ter que analisar toda a linha do dente, todo o sorriso, desde a parte da gengiva, das ameias, né? Do zênite, de tudo, para poder definir o canino, para poder redesenhar, trabalhar, fazer a consultoria completa, entender da tua personalidade. Então, é uma coisa que nem adianta mandar, porque nesse caso é um caso mesmo do profissional visagista avaliar para mexer, né? E se você não ficou satisfeita com o profissional que você buscou, tem que buscar outro que traga essa harmonia, essa simetria para você, né? Que isso é muito importante, porque quando também um canino fica maior que o outro, né, mais pontudo que o outro, também significa que um lado, ou seja, tem que ver qual é dos dois lados que é mais agressivo. Ou o seu lado feminino está mais agressivo, ou o seu lado masculino está mais agressivo, porque a gente tem os dois dentro de nós. Então, nesse caso, eu te recomendo procurar um profissional da área, né, o dentista mesmo, mas que ele seja visagista, especialista em temperamentos, tá? Quem mais pergunta, hein? Ali, ó, eu tenho os dois da frente, um maior, outro menor. E são pequenos. Os de baixo mesmo, depois do aparelho, são irregulares. Aí, se tu alinhou teus dentes e eles entortaram de volta, provavelmente tu tem problema de oclusão. É aquilo que eu falei ainda há pouco, tá? Além do problema de oclusão, problemas mal resolvidos na infância, que foi o que eu falei ainda agora. Isso. E os centrais, um maior que o outro, tem que ver a altura de gengiva. Talvez fazendo uma plastiazinha, ele é maior na ponta, na incisal, ou no comprimento total, ou só na gengiva, que é uma maior que a outra. Isso tudo tem que avaliar, né? Porque aí, na verdade, um dente está ficando mais um temperamento fleumático, o outro mais colérico. Eu não sei como é que vai ser. Então, a gente também teria que avaliar, né, Jaque? Eu tô lendo aqui, a Natália falou, a Natália que trouxe o case dela, ela falou que ela mora em Curitiba. Curitiba tem a escola lá muito famosa, né? Tem bons profissionais em Curitiba, né? Tem. Eu tenho alguns colegas que eu posso indicar de Curitiba, né? Eu vou colocar o contato, Natália, eu vou colocar o contato da doutora Isabela Pode botar. nos stories. E aí você fala com ela que ela te indica um dentista lá em Curitiba, tá? Inclusive eu atendo bastante gente de Curitiba, porque eu moro em Balneário Camboriú. Então a Isa mesmo vai te atender, mulher. Então tá. Os dentes da Xuxa, tipo coelho. Hã? Não, pode falar primeiro, fala. Eu queria que o meu fosse mais pontudo. Filha, é só procurar a doutora Isabela, que dá para deixar mais avaliando o conjunto da obra, o que você faz, tudo aquilo que a gente já falou na live de hoje, tá? Gente, eu amei essa live, nós entregamos bastante conteúdo e tem ainda muito conteúdo. Gente, dente, parece que o assunto acaba, mas não acaba nunca. Dente e visagismo são coisas que se unem bastante, a gente só falou de uma parte dos dentes, só falou dos dentes, dos 6 primeiros dentes, da arcada superior e inferior e dos posteriores, a gente não falou dos inferiores.
tem os lábios, tem a gengiva, tem tanta coisa para falar de dente. Tem muita Então, coisa, né? A gente não pode, acaba sendo muito assunto para sobrecarrega, exatamente. Então, Tá, só deixa eu ver ali. Os dentes da Xuxa, tipo coelho, com os dois da frente maiores, o que que significa? Bom, os dentes da Xuxa são falsos, tá? Eles não são naturais, né? Então, assim, no caso, a Xuxa, ela não tem também um lateral, e ela tem a genesia de um lateral, então a gente sabe, né? Porque... E ela quis fazer esses dois dentes mais dominantes e os dentes mais... os laterais mais pequenininhos, justamente para mostrar mais infantilidade. Os laterais pequenininhos. Isso, exatamente o que a gente Né? respondeu essa Eu nem pergunta conhecia, no nem domingo com a sabia de doutora Roberta. visagismo. Eu nem sabia nada desse negócio de visagismo. Quando eu avaliei os dentes da Xuxa, eu já vi que ela já fez isso justamente para deixar De caso como ela pensado. trabalhava com criança e tal, né? De caso pensado. A mesma coisa, outro sorriso bem é o da Adriane Galisteu, né? Que ela mudou totalmente o sorriso dela. Eu particularmente não gosto. Eu acho que ficou. Ela tinha os dentes antes, tipo quase o da Xuxa, os laterais menorzinhos. Era muito mais feminino, muito mais delicado, mas é E gosto não agora se está discute extremamente também, né? agressivo. Exatamente. É uma coisa assim meio cheguei primeiro, né? Tipo, O dente chega primeiro. Ficou muito retangular e muito largo, comprido, exatamente. né? Comprido. Tanto que os centrais dela, eles são maiores do que os caninos. E a tendência da gente é ter os caninos quase a mesma altura que os centrais. Né? Isso é bem importante também. Isso dá uma harmonia no sorriso. Então, E uma leveza, né? Uma exatamente. leveza, né? Isso aí. Mas Doutora, amei a live, todo o conteúdo maravilhoso. Já está convidada também. para próximas lives, né? Vamos embora. Vamos trazer mais conteúdos com mais temas. E, gente, como eu falei, é infinito. Eu espero que vocês peguem esse conteúdo, aproveitem, usem na vida de vocês bastante. Gratidão imensa. Eu vou colocar no meu stories o contato da doutora, o Instagram dela. Perguntem, porque quem é do Sul, ela atende em bastante lugares. Então, aí vale a pena para você passar com ela. E gratidão para você que ficou ao vivo, que entrou na segunda live, para você que vai assistir na retransmissão. Legal. Doutora, minha gratidão, meu eu que agradeço. E minha admiração pelo seu trabalho. E a recíproca é verdadeira, né? Tu sabe muito bem disso. E aí, obrigada também pela oportunidade. Eu adoro falar de dente, né? Ainda mais assim. Um papo mais à vontade. E eu estou à disposição para quem quiser fazer perguntas. Pode mandar aqui no direct mesmo. A gente vai, o que eu puder responder. Geralmente eu consigo responder quase todo mundo. Tá joia? Isso, arrasou, gente. Beijo. Obrigado. Até mais. Tchau, Jaque. Tchau, tudo de bom. Gente. Até mais. Até.